1 hora da madrugada desta. Bom, eu estou meio perdido no tempo. Estou aqui acompanhando meu pai na UTI de um hospital em Brasília, um excelente hospital. E é muito difícil dormir nessa UTI humanizada. Humanizada porque é possível acompanhar a pessoa que está na UTI, isso é legal, mas é desumano em relação ao acompanhante, porque realmente é impossível dormir, né? Primeiro, o meu pai disse que a UTI parece um bar, tem aquele som de bar, porque é ao contrário do que se pensa, do que muita gente pensa, não é um lugar silencioso. Além do bip os aparelhos, né? Existe muita gente circulando. Bom, os cuidados são intensivos, né? E isso acaba redundando em uma série de disposições intensivas. E isso, bom, redunda numa barulheira danada. O espaço nos boxes para cada paciente é pequeno. A cama precisa, obviamente, privilegiar o paciente, né? Assim como, enfim, os aparelhos e tal, o acesso. Então, a situação para o acompanhante é desumana, mas eu estou muito feliz de estar ao lado do meu pai. Hoje a gente venceu uma batalha, numa luta, enfim, bastante dura, mas hoje, bom, nós tivemos pleno sucesso no que buscávamos, né? Mas aproveitei essa noite em claro para refletir sobre alguns aspectos inerentes a um tema que tem ocupado muito as minhas reflexões. É um tema que faz parte do meu dia a dia profissional, como consultor, como palestrante, como professor, como investigador, acadêmico, que é a questão central em todo e qualquer intento humano, que é o ser humano, né? Nesse caso, eu queria notar que o processual para um hospital como esse, né, o conjunto de processos, o workflow num hospital como esse, a complexidade, são milhares de colaboradores em situação crítica, atividades onde falhar não é uma opção, né? Como o lema da NASA, né? Então, de um lado, a pressão de acertar, de fazer o que é certo; de outro lado, a dificuldade de entregar o bastão de um turno para o outro, de transmitir as informações em termos de prontuário
de um turno para o outro, de uma área para outra, né? Então, meu pai deu entrada na emergência, depois a gente foi para a internação, ficamos um tempo na emergência, o caso dele é crítico, né? Ficamos um tempo na internação, passamos dias na internação e agora alguns dias na UTI. Então, todo o quadro dele, né, tem que ser transmitido de uma área para outra, de uma sessão para outra. Enfim, é uma situação crítica do empreendimento humano, né? E o que se nota claramente é que, apesar de toda a tecnologia, apesar da infraestrutura, apesar de até aceitar que hajam, que o modelamento de todo esse processo tenha sido muito bem feito, apesar de considerar e presumir que são pessoas de um bom nível profissional e presumir também que estão sendo treinadas continuamente. Apesar de toda essa presunção, ainda assim, cada pessoa vai participar de toda essa sistemática de forma inteiramente diferente. Meu trabalho de doutorado investigou exatamente o impacto da personalidade sobre a motivação humana e encontrando inescapavelmente que a personalidade, que é inata, estável ao longo de toda a vida, ela é o fator mais importante, seja para o sucesso profissional, a performance, seja para o engajamento, seja para, enfim, o que permeia tudo isso, a motivação intrínseca. Sim, a motivação que vem da sua personalidade, com amplo destaque para a conscienciosidade, para esse fator fundamental, conscienciosidade. Mas fica a questão, se é assim, por que as áreas de RH no Brasil, mas de certa forma no mundo, não adotam práticas científicas, efetivamente científicas, para medir os traços fundamentais da personalidade de seus colaboradores? Por quê? Não? Por que desprezamos a genética? Por que desprezamos até o componente humano, achando que o processual, a tecnologia vai funcionar? Pois bem, entre um turno e outro agora na UTI, a variação do comportamento de um time e de outro foi brutal, a ponto de que um time, o time diurno, nos deu uma impressão de que teríamos tempos dificílimos, pela frieza, pelo descaso. Mas bastou a mudança de turno, sob a liderança do Fábio, com o Dr. Rossini ao seu lado, com a querida enfermeira Daisy, como ela diz, D-A-Y-S-E, com o Antônio André, o fera para encontrar as veias. Mas sabe por que ele é fera? Sabe? Porque ele se entrega a esse ofício. Ele não sai perfurando o paciente. Ele é muito cuidadoso,
falhar não é uma opção. Falhar não é uma opção para o time do Fábio, para o turno do Fábio. Falhar não é uma opção para a doutora Letícia, da fisioterapia. Então, essa diferença de todo esse time opera de maneira inteiramente diferente. Existe um líder com cabelos brancos, o Dr. Fábio. Eu não estou falando só de um caso pessoal, eu não estou falando do drama do meu pai e da minha família. Eu estou falando do drama humano. Pois bem, não bastarão processuais bem definidos, infraestrutura de primeira, tecnologia, toda a tecnologia que você possa imaginar, pagar por ela, aplicá-la, nada bastará. Nada. Se ao selecionar os seus times, as suas equipes, nós não levarmos em consideração toda a inteligência, ciência que o homem produziu no entendimento da personalidade humana, na importância que ela tem sobre a motivação e como é que tudo isso vai se refletir. Aqui o quarto 111, onde meu pai esteve ontem. E tudo isso vai se refletir nos resultados, nos outcomes. Vai refletir também no estabelecimento de marcas bem-sucedidas, nos resultados financeiros. Simples assim. Não bastarão processuais bem definidos, tecnologia com as pessoas erradas, seja pela capacidade, seja pela falta de treinamento, seja pela falta de líderes, seja porque suas personalidades são de tal forma inadequadas para as funções que essas pessoas ocuparão. Pois bem, imagine quais são os traços esperados, os traits esperados para uma pessoa que vai atender famílias desesperadas, lutando pela vida dos seus entes queridos em UTIs. Bom, aqui, nessa madrugada, neste excelente hospital, diferenciando uma equipe de outra, uma pessoa de outra, um profissional de outro, enquanto atendem famílias que aqui estão para lutar pela vida daqueles que amam. É assim aqui, é assim nesse hospital, é assim em qualquer atividade humana.